Não há dúvida, Vladimir Putin é a Rússia e a Rússia é Vladimir Putin. Ele mantém um controle tão firme sobre o seu país e o seu povo quanto qualquer ditador no mundo. No entanto, pela primeira vez em décadas, começam a surgir rachaduras nessa relação e tanto Putin quanto seu país enfrentam enormes desafios que devem estar aterrorizando-os. Há 400 anos, Shakespeare escreveu: "Aquele que usa uma coroa dorme inquieto." E nesse tempo todo, talvez nenhum líder tenha tido a cabeça mais inquieta do que Putin. Ele é conhecido como autocrata, assassino, cleptomaníaco e agora está perigosamente perto de enfrentar uma insurreição em seu próprio país. Ele fez de tudo para silenciar as críticas de dentro de suas próprias fronteiras, fechando veículos de mídia rivais e aprisionando líderes da oposição. Ele fez o controlado Duma aprovar leis que cesseiam a liberdade de expressão, chegando ao ponto de prender quem ousar chamar sua invasão à Ucrânia de guerra. No entanto, os contínuos fracassos de suas forças armadas o deixaram na posição mais precária de seus 24 anos no poder. Suas expectativas equivocadas sobre a rapidez com que esperava que sua invasão tivesse sucesso o colocaram em uma situação com poucas saídas favoráveis. Ele está enfrentando tensões crescentes em seu país, fuga de cérebros de jovens talentosos e um exército que parece não conseguir atacar com sucesso nem se defender adequadamente. E agora, a muito aguardada contraofensiva da Ucrânia ameaça libertar o pouco que resta da Ucrânia, ainda ocupada pelas tropas de Putin. Putin fez o seu melhor, ou o seu pior, para sufocar a dissidência e esconder a verdade do seu povo. Mas mesmo assim, ele teve que admitir recentemente que a guerra que planejou com poucas contribuições, exceto os de alguns iemens selecionados, está indo mal. Agora, a contraofensiva da Ucrânia, que foi preparada por meio ano, reforçada por tanques modernos e sistemas de artilharia, está fazendo o exército de Putin sofrer inúmeras perdas antes inimagináveis. Até mesmo Putin teve que admitir em 9 de junho de 2023, abre aspas, "Nos últimos dias sofremos perdas significativas na Ucrânia", fecha aspas. Embora esse comentário mal arranhe a superfície dos problemas militares da Rússia, é uma admissão extremamente rara de um homem que raramente reconhece erros. Apesar de sofrer perdas em suas investidas iniciais, a Ucrânia continuou avançando e conseguiu penetrar nas linhas defensivas fortificadas da Rússia no sudeste da Ucrânia. O sucesso notável foi alcançado ao sul do rio Dnipro, ameaçando transportes chaves de Melitopol e os portos vitais de Berdyansk e Mariupol. Se essas cidades forem retomadas, a Ucrânia poderá cortar o apoio da Rússia a mais de um terço de suas forças que ocupam o sudeste da Ucrânia e da Crimeia. Já há relatos de linhas de trem sabotadas entre a Crimeia e Melitopol, afetando a capacidade da Rússia de mover suprimentos e reforços entre as áreas afetadas. Esses ataques são apenas parte de uma onda crescente de sabotagens em toda a Rússia e seus territórios ocupados. Se a Ucrânia conseguir tomar essas três cidades-chaves, Melitopol, Berdyansk e Mariupol, então o único corredor de suprimentos para as tropas russas restantes será a já danificada ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia. O ataque anterior a essa ponte, cuja autoria ainda não foi confirmada, provou que ela é vulnerável. Para Putin, isso representa uma possibilidade inquietante, já que há fortes evidências de que a explosão foi causada por um caminhão-bomba que veio de dentro de suas próprias fronteiras. Se um ataque futuro conseguir destruir completamente a ponte de Kerch, não haverá saída para dezenas de milhares de tropas russas e para seu equipamento pesado, incluindo centenas de tanques, veículos de suprimento e sistemas de artilharia. Além dos ataques ao sul do Dnipro, as forças russas também tiveram que recuar nas extremidades norte e sul perto da cidade de Bakhmut, ou o que resta da cidade fortemente destruída. Assim que o grupo militar privado Wagner anunciou que havia capturado o último território da cidade, eles também anunciaram que sairiam das linhas de frente, muito provavelmente devido às perdas esmagadoras que sofreram nos quase 10 meses de combate. O líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, fez pronunciamentos públicos de que suas forças entregariam a defesa da área ao exército russo. Dentro de dias de sua partida,
as forças ucranianas começaram ataques sistemáticos nas áreas norte e sul que cercam a cidade, ameaçando cercar as forças russas encurraladas entre elas. Uma das razões para o sucesso da Ucrânia é o aumento do fornecimento de sistema de armas avançados dos Estados Unidos e da Europa. Nos meses que antecederam a ofensiva, a Ucrânia recebeu entregas muito necessárias de veículos militares blindados, incluindo tanques alemães Leopard e veículos de combate de infantaria Bradley feito nos Estados Unidos. Muitos desses novos sistemas têm capacidades aprimoradas de combate noturno, do quais as tropas russas carecem ou nem possuem. Essas habilidades têm permitido que a Ucrânia execute um número significativo de ataques noturnos bem-sucedidos, que alguns comentaristas russos apontam como uma das principais razões para os recentes ganhos da Ucrânia. Outra fonte de domínio da Ucrânia sobre a Rússia tem sido o fornecimento de artilharia de precisão feita nos Estados Unidos, incluindo o sistema de artilharia de foguete e munições Excalibur guiadas por GPS, que permitem à Ucrânia atingir depósitos de munições russas, instalações de produção de combustível e os centros de comando e controle. Em conjunto com mísseis de longo alcance ocidentais, como os mísseis Storm Shadow recentemente fornecidos pela Grã-Bretanha, que podem chegar a 250 km de alcance, a Rússia sofreu ataques devastadores longe da linha de frente. E se o Congresso americano convenceu o presidente Biden a liberar os mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos, o alcance da Ucrânia poderá se estender facilmente aos 300 km de distância. Enquanto isso, a Rússia ficou com tão pouca munição que precisou recorrer a países como Coreia do Norte e ao Irã para comprar cartuchos de artilharia, mesmo que possam ser de estoques com mais de 40 anos. Em testes recentes na Coreia do Norte, mais de um quarto dos cartuchos disparados não detonaram. Do outro lado, o Irã está vendendo seus drones mais baratos para a Rússia na tentativa de conter a contraofensiva ucraniana. Com essas fraquezas em seus exércitos expostas diariamente, Putin corre o risco de seus generais se voltarem contra ele ou de sua população se levantar em fúria pelas perdas, mortos e feridos nos últimos anos de guerra. A frustração com essas perdas está se tornando evidente até mesmo na controlada mídia russa. A reação à má performance da Rússia na invasão começou a surgir até mesmo dentro dos círculos políticos russos, todos os quais devem sua posição a Putin. Em 1º de junho de 2023, um dos membros mais influentes da Duma russa criticou publicamente a guerra em um fórum internacional. Konstantin Zatulin, que tem ligações com os principais líderes do Serviço Federal de Segurança da Rússia, a agência de inteligência conhecida como FSB, declarou em uma conferência que a Rússia havia falhado em todos os seus objetivos de guerra e que alguns deles haviam se tornado, em suas palavras, sem sentido. Quais foram os objetivos anunciados no início da operação militar especial? Vocês todos se lembram? Desnazificação, desmilitarização, neutralidade para a Ucrânia e a defesa dos habitantes de Donetsk e Luhansk. Em qual desses pontos alcançamos resultados hoje? Nenhum. Um dos críticos mais francos do exército russo, o chefe do Wagner, ex-chefe oligarca Prigozhin, conhecido como financiador da empresa militar privada Wagner, ele se tornou visível nas linhas de frente ao redor de Bakhmut e tem sido filmado repetidamente acompanhado por suas tropas, que perderam até 80% dos seus membros no cerco de 10 meses à cidade ucraniana. Ainda assim, Prigozhin encontra tempo para filmar vídeos de relatos da guerra. O vídeo de Prigozhin em 7 de junho de 2023 foi talvez o mais incisivo até agora. Ele previu contínuas perdas territoriais para o exército ucraniano e quando isso acontecesse, ele previu uma de duas possibilidades. Ou haveria execuções de generais russos de baixo desempenho, ou haveria uma revolta popular, o que significaria uma guerra civil ou um golpe. Prigozhin podia fazer tais advertências sombrias porque o grupo Wagner estava tendo algum sucesso na Ucrânia. Mas agora que o grupo Wagner foi desmantelado e Prigozhin enviado para o exílio, Putin está em uma posição desagradável. No entanto, Putin enfrenta desafios muito maiores à sua autoridade e até mesmo à sua liberdade. Há inúmeras alegações de violência e realocação forçada de crianças de regiões ocupadas da Ucrânia. Esses supostos crimes levaram a um mandado de prisão emitido contra Putin pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda.
Esse mandado significa que ele pode ser preso em qualquer país que honre a decisão do Tribunal Penal Internacional. Mesmo suas viagens a países não alinhados estão em perigo por causa desse mandado de prisão. A África do Sul, por exemplo, planejava sediar uma cúpula em agosto de 2023 para uma reunião do grupo BRICS, que incluiria Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Porém, houve rumores de uma possível prisão de Putin, embora os líderes da cúpula neguem que isso aconteceria. Mesmo assim, a África do Sul considerou recentemente não sediar o evento depois de uma intensa pressão internacional para prender Putin caso ele comparecesse. Essas alegações de crimes de guerra são apenas a ponta do iceberg para Putin. Seu exército, que ele controla diretamente por meio do ministro da Defesa Shoigu e do chefe do Estado-Maior Gerasimov, foi responsável por milhares de atos alegados de tortura e assassinato que ocorreram durante a ocupação da Ucrânia. A cidade de Brusha, nos arredores de Kiev, testemunhou a execução de 300 civis com as mãos amarradas nas costas e deixados caídos nas ruas. Em qualquer lugar em que a Ucrânia tenha libertado suas terras da ocupação russa, foram descobertas câmaras de tortura e covas comuns de civis que foram executados. Esses crimes são adicionados ao fato de que Putin pode ter causado a pior catástrofe ecológica desde o desastre nuclear de Chernobyl com a explosão da represa Nova Kakhovka. Putin admitiu que foi um ato bárbaro, embora tenha negado a responsabilidade da Rússia. Porém, a represa estava claramente sob o controle exclusivo da Rússia antes e depois da explosão. Especialistas determinaram que o rompimento foi causado certamente por uma explosão interna de centenas de libras de explosivos. A represa foi projetada com um plano de engenharia soviético para resistir a um ataque nuclear. Então, é altamente improvável que qualquer ameaça externa, como um míssil, pudesse causar danos suficientes. A responsabilidade pela destruição da represa certamente será mais um crime odioso ligado ao legado de Putin. Desde então, a Rússia destruiu outras represas em territórios ucranianos ocupados. Portanto, não está fora de cogitação que eles também tenham sido responsáveis pela destruição da represa Nova Kakhovka. As implicações maiores por trás da destruição da represa sugerem que as coisas estão ficando ainda piores para Putin em sua guerra imprudente e ele já sabe disso. Mais de 80% da água potável e agrícola da Crimeia vinha diretamente do lago que a represa controlava por meio de um extenso canal. Destruir a represa indica que Putin está ciente de que provavelmente perderá o controle da Crimeia e que está disposto a destruir para que a Ucrânia não possa tê-la. Estima-se que possa levar mais de uma década até que os níveis tão altos de água doce possam ser devolvidos à península. As falhas militares, ameaças políticas de rivais e possíveis crimes de guerra são apenas uma parte do que Putin e a Rússia estão enfrentando. Também há o dano incalculável que ele causou à economia do país, bem como sua posição aos olhos do resto do mundo. Por pior que seja o desempenho militar russo na Ucrânia, a economia da Rússia está sofrendo ainda mais. A Rússia foi um dos 3 principais produtores e exportadores de petróleo do mundo por grande parte das últimas 2 décadas, seguindo apenas os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Porém, as sanções e os tetos de preços impostos pela Europa e pelos Estados Unidos após a invasão da Rússia atingiram esse setor da sua economia. A Rússia então ofereceu um desconto de $20 por barril no custo de suas exportações de petróleo bruto, na esperança de atingir novos compradores, principalmente a Índia e a China, para substituir os membros da União Europeia que se abstevem em grande parte de comprar petróleo e gás russo. Já existe escassez generalizada de combustível e gás na Rússia, que só tende a piorar apesar da contínua recuperação dos preços do petróleo. A Rússia, que antes tinha uma economia baseada em petróleo e gás, que não dependia do desenvolvimento da tecnologia avançada, agora está enfrentando problemas com muitos setores básicos, como agricultura, saúde, educação e manufatura. E enquanto os olhos do mundo estão voltados para a Rússia por seus desmandos na Ucrânia, a agressão de Putin está se espalhando por outras áreas, incluindo a Mongólia, onde suas forças foram posicionadas como uma ameaça à soberania mongol, e também na fronteira com a Polônia, onde aviões de guerra russos têm regularmente violado o espaço aéreo polonês. Por fim, e mais importante, Putin e a Rússia enfrentam problemas com seus principais apoiadores internos e externos.
O chanceler americano Olaf Scholz recentemente fez comentários francos e públicos sobre o regime de Putin. Scholz advertiu que, devido à invasão da Ucrânia, as sanções contra a Rússia podem ser mantidas por um tempo significativo. Putin esperava que Scholz aliviasse as sanções, já que ele apoiou candidatos pró-Rússia nas eleições alemãs. Mas Scholz o contrariou e não foi dissuadido. Ele deixou claro que, abre aspas, é de extrema importância que a Rússia retorne ao cumprimento da lei internacional, fecha aspas. Scholz e outros líderes europeus percebem que é a Rússia, e não a Ucrânia, que iniciou a invasão e deve ser responsabilizada por suas ações. Outros líderes europeus também estão pressionando para que a Ucrânia seja apoiada na reconstrução após a guerra, mas a Rússia resiste, insistindo que qualquer ajuda deve ser condicionada ao retorno dos territórios ocupados pela Ucrânia. Por mais sombrias que sejam as previsões para Putin e para a Rússia, é importante lembrar que a situação está em constante evolução. À medida que os eventos se desenrolam, os cenários podem mudar drasticamente. A Rússia é um ator imprevisível no cenário mundial e qualquer prognóstico é incerto. É possível que Putin consiga resistir à pressão ou que ele encontre novas táticas para se fortalecer internamente. Por outro lado, a oposição interna ou internacional pode crescer e colocar em risco sua posição. A única certeza é que a situação continuará sendo uma fonte de preocupação e interesses para a comunidade internacional por algum tempo. Esse foi o vídeo de hoje, eu peço que deixem aquele like, façam algum comentário dando algum feedback, se inscrevam no canal, abraços e até a próxima.